No coração da noite, quando o silêncio toma conta das casas e o mundo parece segurar a respiração, há uma presença que não descansa. Ela não é vista, mas sentida. Um peso no peito, um frio que sobe pela espinha, um sussurro que não explica de onde vem. Nós, do Enigmas do Brasil, mergulhamos fundo nas histórias que arrepiam e fascinam. E hoje vamos contar a você sobre uma das lendas mais assustadoras do nosso folclore: a pisadeira. No Brasil, em especial nas regiões mais remotas, onde as histórias antigas ainda ecoam nas conversas ao redor da fogueira, ela é conhecida como a entidade que atravessa gerações, assustando crianças e adultos com sua presença inquietante. Mas quem é a pisadeira? O que a faz surgir nas noites escuras? E por que, mesmo hoje, em um mundo tão moderno, seu nome ainda provoca arrepios? A pisadeira, dizem, é uma entidade que não pertence ao mundo dos vivos, mas também não é exatamente um fantasma. Ela é algo entre o real e o sobrenatural, uma sombra que se alimenta do medo e da vulnerabilidade. Segundo as lendas, ela aparece para aqueles que vão dormir com o estômago cheio após uma refeição pesada, ou para os que carregam a mente cheia de preocupações. É como se ela soubesse, como se sentisse o momento exato em que você está mais frágil, mais preso entre o sono e a vigília. E é aí que ela ataca. Um peso esmagador no peito, a sensação de que algo está sentado sobre você, olhos que não enxergam nada, mas sentem que estão sendo observados. Você tenta gritar, tenta se mexer, mas seu corpo não obedece. É a pisadeira, dizem, testando sua alma. As origens dessa lenda são difusas, como acontece com tantas histórias que nascem da sabedoria popular. Alguns dizem que ela é um espírito vingativo, uma mulher que, em vida, sofreu tanto que sua dor se transformou em algo maior, algo que transcende a morte. Outros acreditam que ela é uma manifestação do próprio medo humano, uma forma que a mente encontrou para explicar aquele estado estranho chamado paralisia do sono, onde o corpo está preso, mas a mente está acordada, desesperada. No norte e nordeste do Brasil, a pisadeira ganha contornos próprios. Em algumas versões, ela é uma mulher esquelética, com cabelos longos e desgrenhados, unhas compridas como garras e um olhar que parece atravessar a alma. Em outras, ela é quase invisível, apenas um peso, um vulto que some quando você finalmente consegue se mover. Mas por que a pisadeira é tão fascinante? Talvez porque ela nos confronta com algo que todos tememos: a perda de controle. Quando você está deitado, vulnerável, no limiar entre o consciente e o inconsciente, ela aparece como um lembrete de que há coisas que não explicamos, coisas que escapam à lógica. E o mais assustador é que histórias sobre a pisadeira não são apenas lendas do passado. Até hoje, em comunidades rurais e até em cidades grandes, há quem jure que sentiu sua presença. Pessoas contam com os olhos arregalados como acordaram no meio da noite, incapazes de se mover, com uma pressão insuportável no peito, como se algo ou alguém estivesse ali, observando, esperando. Há quem diga que a pisadeira não é apenas uma assombração, mas um aviso. Um lembrete para cuidarmos do corpo e da mente, para não carregarmos pesos que não precisamos. Em algumas regiões, os mais velhos ensinam rituais para afastá-la. Uma oração antes de dormir, um copo d'água ao lado da cama, ou até mesmo evitar deitar de barriga para cima, a posição em que ela gosta de atacar. Mas será que esses rituais realmente funcionam? Ou será que a pisadeira é algo que vive dentro de nós, uma projeção dos nossos medos mais profundos? As histórias variam, mas o sentimento é sempre o mesmo, um misto de fascínio e terror. Em um vilarejo no interior do Maranhão, uma senhora chamada Dona Maria conta que, quando jovem, sentiu a pisadeira por 3 noites seguidas. Ela descreve o peso, o silêncio opressivo e um riso baixo, quase inaudível, que parecia vir de todos os cantos do quarto. No sertão pernambucano, um homem chamado João jura que viu o vulto dela, parado no canto do quarto, antes de sentir o peito apertar. E em plena São Paulo, uma estudante universitária relata no TikTok uma experiência que parece tirada das histórias de seus avós. Acordou sem ar,
com a sensação de que algo a segurava, e por um breve momento, viu uma sombra se desfazer no escuro. O que torna a pisadeira tão universal é sua capacidade de se adaptar. Ela não precisa de uma forma fixa, de uma história única. Ela é o medo que muda de rosto, mas nunca de intenção. E talvez por isso, ela continue tão viva, tão presente, mesmo em um mundo que tenta explicar tudo com ciência e razão. A paralisia do sono, dizem os médicos, é uma condição comum, causada por um descompasso entre o cérebro e o corpo durante o sono REM. Mas para quem já sentiu a pisadeira, nenhuma explicação científica parece suficiente, porque no fundo, a pisadeira não é só uma lenda. Ela é um pedaço da nossa cultura, um eco das nossas angústias, um mistério que nos une. Então, na próxima vez que você for dormir, preste atenção. Evite aquela janta pesada, mantenha a mente leve e, quem sabe, deixe uma luz acesa, porque no silêncio da noite, quando o mundo está quieto, a pisadeira pode estar esperando. E se você sentir aquele peso no peito, aquele frio que não explica, talvez não seja só um sonho. Talvez seja ela, a guardiã das noites escuras, lembrando que o medo sempre encontra um jeito de nos visitar. Muito obrigado por mergulhar com a gente, do Enigmas do Brasil, nessa história tão intrigante e assustadora. A pisadeira é mais do que uma lenda. É parte da nossa cultura, das nossas raízes. E esperamos que essa narrativa tenha trazido um pouco do arrepio e da curiosidade que ela desperta. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com aquele amigo que não dorme sem uma luz acesa. E conte nos comentários. Você já sentiu a pisadeira? Ou conhece alguém que já passou por isso? Até a próxima história. E cuidado com o que te espera no escuro.